A maior alegria de quem vai filmar trens é chegar em casa e perceber que esqueceu de apertar o botão de gravar. E eu vou contar agora o dia em que meu pai não esqueceu uma, mas duas vezes de apertar o botão de gravar. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas e às vezes de quarta-feira também. Em 1995, nós compramos nossa primeira filmadora e uma das primeiras coisas que nós filmamos, no caso meu pai, foram trens. E numa dessas ocasiões, mais ou menos no mês de setembro daquele ano, em uma data em que eu não sei precisar, nós resolvemos ir até Batovi para filmar os trens de carga e passageiros que porventura passassem em ângulos diferentes. Aquela seria realmente uma verdadeira aventura. Afinal, a estrada velha para Batovi nunca foi um mar de rosas. E já naquela época estava bem ruim. O primeiro trem que nós registramos, nós quase perdemos, porque foi pego embaixo da ponte da Washington Luiz, a SP-310. Como a linha ali fazia uma curva, quando meu pai percebeu que o trem estava vindo, mal deu tempo de pegar a câmera, ligar ela e começar a filmar. Tanto que não foi possível registrar o trem chegando, mas sim ele já passando e indo embora. Depois nós realizamos algumas filmagens do trecho, como por exemplo a linha passando embaixo da rodovia Washington Luiz, da linha chegando até Batovi Nova, sendo que nós nos posicionamos em um ponto bem alto onde a linha passava por baixo, um ponto muito bonito. E ali nós ficamos esperando, com o carro estacionado na estrada, um encerado no chão, mamãe e eu sentados ali, e papai com a filmadora esperando o trem passar. Até que, como naquela época, as locomotivas que estavam responsáveis por tracionar os trens de passageiros eram as G12, nós pudemos ouvir ao longe o som do motor da G12. Com isso, meu pai correu, se posicionou no melhor lugar possível, ficando esperando o trem vir. E eu lembro perfeitamente desse trem, é um dos mais perfeitos que eu consigo me lembrar. A G12 vindo com os carros de aço carbono, com aquele barulho maravilhoso do motor dela em ponto 8, urrando e gritando o máximo possível, subindo a rampa de ligação da linha velha com Batovi Nova. E eu lembro perfeitamente de ver ela passando por baixo do aterro, por baixo do corte. E meu pai assim uns 10 metros assim dentro do mato, bem na beirada do aterro, filmando o trem passar, tanto que o trem acabou de passar, ele até começou a comemorar na filmagem, porque, uau, isso daqui foi incrível! Só que ele esqueceu de apertar o botão gravar. Nós só fomos reparar isso quando nós chegamos em casa e, ao assistir a filmagem, cadê o trem? Só aparece meu pai rindo quando o trem já passou. Mas na época estamos falando de filmadoras em VHS, ou seja, não deu para saber naquele momento que havia acontecido isso. Depois disso nós nos posicionamos em um outro ponto, próximo do local onde a linha deixava seu leito velho para iniciar a subida até a alça da linha nova, e ali nós registramos o primeiro trem de passageiros puxado por uma locomotiva V8 na volta de operação das locomotivas elétricas, de maneira regular. Sendo que este vídeo está publicado aqui no canal na íntegra e eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem. Pois bem, depois de realizada essa filmagem, nós fomos até a grande ponte em arco do rio Corumbataí. Sendo que meu pai entrou com o Chevette até embaixo da ponte,
coisa que atualmente não é possível fazer porque esse local onde vocês estão vendo o carro, inclusive ainda com placa amarela, simplesmente desbarrancou nos anos seguintes. Tanto que quando a gente voltou lá, acho que em 1996 ou 1997, já não havia acesso. Então ali ele deixou o carro, minha mãe, como nós brincamos, pegou o fantasma que era encerado para pôr no chão, o Jonatas, criancinha, ficou ali olhando as coisas, meu pai fez algumas filmagens da ponte, quando então nós ouvimos o apito de um trem se aproximando. Eu não tenho memória nenhuma desse trem passando. Quem conta isso é meu papai e minha mamãe. Segundo eles, quando o auxiliar de maquinista do trem, que estava vindo sentido capital, viu que havia uma família ali que tinha alguém filmando, ele deve ter avisado o maquinista que passou com a mão dependurada na buzina. E o auxiliar de maquinista do lado de fora da janela com meio corpo gritando "Aaah!". E na posição que meu pai ficou, simplesmente uma filmagem maravilhosa da V8 com um trem de passageiros passando em cima da ponte em arco. Inclusive num ângulo que eu nunca vi ninguém ter filmado. Embora existam umas 6, 7 filmagens aí na internet mostrando trens passando nessa ponte em arco. Só que nenhuma da posição em que meu pai estava, porque ele ficou na Estrada Velha de Batuvi. Então era um ângulo muito bonito que pegava praticamente o trem inteiro passando em cima da ponte em arco. E que também ele esqueceu de apertar o botão gravar. Aquele dia a situação estava bem complicada. Perdemos 2 trens porque meu pai esqueceu de apertar o botão REC. Tanto é que, alguns dias depois, eu acabei até soltando uma das filmagens se ele havia começado a gravar. Isso é, depois que o trem passou também. O inteligente aqui esqueceu de perguntar antes. Ô papai, você é tua filmadora? Mas não foram só essas ocasiões e não foram só com ele que aconteceram. Eu mesmo, muitos anos depois, várias vezes esqueci de apertar o botão de gravar já com câmera digital. E só fui ver isso que não estava gravando porque eu percebi que o número do tempo não estava mudando. E eu fiquei muito feliz. Só que não. Em resumo, essas 2 imagens da G12 subindo a rampa com o trem de passageiros urrando em ponto 8 e da V8 passando com o trem de passageiros sobre a ponte em arco do rio Corumbataí ficaram apenas na memória ou na imaginação. Foi há 84 anos. Cliquem no gostei, se inscreva no canal e ative as notificações para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!